Olá, vamos com mais um vídeo da playlist nova que eu inaugurei na semana passada, Perguntas dos Inscritos. Eu fiquei muito feliz com o feedback que eu tenho recebido dessa nova playlist e para mim é uma grande satisfação, que como eu já disse, é uma forma de eu dialogar com aqueles que são inscritos no canal. Então, para mim é uma forma de dar atenção a vocês e isso me deixa sobremaneira feliz. E aliás, eu fiquei felicíssimo, depois de gravar o primeiro vídeo, eu fui verificar, fui começar a anotar todas as perguntas que tinham sido feitas no canal, comentários, aqueles mais de conteúdo, e eu fiquei verdadeiramente impressionado com a quantidade de perguntas, comentários que já foram se acumulando ao longo de 2, 3 meses. Eu só tenho, nem sei o que dizer, eu tenho só a agradecer a vocês, digo com muita sinceridade. Eu não havia percebido o volume disso tudo, porque eu tento sempre responder em 1, 2 dias as perguntas que vocês fazem dentro das minhas possibilidades, das minhas funções, fora também do mundo acadêmico. Eu tenho as minhas atribuições, por exemplo, como procurador. Então eu vou levando na medida do possível, mas eu não tinha percebido que tinha ganhado um volume tão grande. Então, meu sincero muito obrigado a todos por estarem acompanhando e interagindo comigo. É gostoso, isso para um professor é muito gostoso. E hoje eu queria dar uma atenção maior na live, a live é ótima. No vídeo passado eu falei eu tratei de um comentário, uma pergunta de um dos inscritos. Hoje eu vou fazer diferente. Eu selecionei aqui um inscrito no canal que é aquele que mais tem comentado os meus vídeos. Nossa, a quantidade de comentários que ele fez é incrível, são dezenas de comentários e muito interessantes. Óbvio que eu não vou ter tempo de tratar de tudo hoje, mas eu acho que é interessante. Eu queria aqui de público comentar algumas coisas a partir do que comentou, anotou, criticou, perguntou Carlos Cabeleira, que é mestrando em Direito Romano na Itália. Então, Carlos, obrigado por realmente muito obrigado por toda essa participação, por estar acompanhando aqui o projeto e, se me permitir, vou compartilhar aqui alguns comentários que eu já até fiz em resposta, mas eu queria também falar para todos. Depois eu não vou responder tudo o que eu não vou comentar tudo o que ele postou, mas depois no vídeo seguinte dessa série, aí eu vou dar atenção a outros também inscritos, depois eu vou voltando aos poucos aos comentários dele. Então, uma primeira aqui, o Carlos, no vídeo da apresentação do projeto, o Carlos diz que ele é aluno da Universidade de Roma, Tor Vergata, e aluno de Riccardo Cardilli. E ele diz, a sua proposta minha é muito próxima do nosso professor. Bom, aqui não é coincidência. Um número, eu acho que incontável, de romanistas na América Latina como um todo, devem demais a uma iniciativa muito antiga de professores italianos de Roma, em especial. Eu temo até, não é só um, são vários, mas mais ligados ali à Universidade de Roma, principalmente ao professor Catalano e ao professor Schipani, que são de uma mesma geração, então Pierangelo Catalano e Sandro Schipani, e numa geração seguinte, que hoje ali é o professor nessa área de destaque ali da Tor Vergata, o professor Riccardo Cardilli. E tantos outros, tá? Pelo amor de Deus, Giovanni Lobrano, Fiori, tem tantos romanistas
que Onida, tem tantos romanistas que vêm aqui, nos prestigiam, nós pesquisadores brasileiros e pesquisadores latino-americanos em geral. Eu não vou fazer uma enumeração porque são vários, mas em nome desses três, do professor Catalano, Schipani e Cardilli, nós aqui brasileiros, eu acho que só temos a agradecer. Na verdade, isso que o Carlos achou, que a minha proposta é muito próxima do Cardilli, porque na verdade eu me formei como romanista. Em primeiro lugar, eu fui muito jovem, fui com 23 anos para Roma para estudar, no caso foi na Sapienza, e na época eu fui aluno só do Catalano, embora à época eu já tenha assistido palestras do professor Schipani, isso há mais de 20 anos atrás. E depois o professor Cardilli eu vinha conhecê-lo em alguns congressos que eu participei, que ele organizava ou ele participava. Mas na verdade a minha proposta é próxima porque na verdade eu sigo um pouco o que eles pregam para o estudo do direito romano. Se eu tenho acertos, eu devo muitos dos meus acertos certamente a eles, e se eu tenho erros, muito provavelmente eu devo à incompreensão minha com relação a diretrizes que esses grandes professores italianos dão para nós. Então não é mera coincidência. O estudo de direito romano em Roma tem um nível elevadíssimo, com vários pesquisadores, e já vejo surgir, é até interessante, vejo surgir geração mais nova do que a minha, já, né, por exemplo, na Sapienza, tem alguns pesquisadores, Angelo Santo, por exemplo, mas enfim, tem pesquisadores muito, aí uma geração mais antiga, Finazzi também, tem toda uma geração de romanistas excepcionais, e aliás ligados a esse projeto, ainda que não professores de Roma, como por exemplo Antonio Sacoccio. Então esse é o grupo italiano, embora haja diferenças entre ele, esse grupo italiano de Roma, eu tenho uma ligação, não que eu tenha vínculos com eles, mas eu sigo muito de perto a produção deles, a produção acadêmica deles, então naturalmente eu acabo refletindo bastante isso. Aí no segundo vídeo, o Carlos puxou minha orelha. Ele disse assim: o senhor falou errado no vídeo O que é o Direito Romano 3. O senhor falou errado a data de fundação de Constantinopla no vídeo. De repente vale a pena botar uma legenda corrigindo. Danado, o que mostrou que ele está realmente acompanhando com atenção. Eu não lembro agora, eu falei, acho que, se não me falha a memória, que Constantinopla havia sido fundada, eu não lembro, mas eu errei ali o século, mas nitidamente foi um erro ali do momento. Aliás, até abrindo um parênteses, eu sou terrível, no mau sentido, com datas. Por exemplo, quando eu morei em Roma, eu não sei se continua assim hoje, mas como eu ia passar de 90 dias, eu tinha um visto especial de estudante, e em Roma eu precisei de um documento chamado Permesso di Soggiorno. Era um papelzinho com a foto colada, eu não sei como é feito isso hoje, de repente até por meio eletrônico, não sei. Mas o permesso de soggiorno, eu tive uma dificuldade terrível para conseguir emitir esse permesso de soggiorno, porque quando eu fui requerer isso em Roma já, na hora de preencher a minha ficha, eu preenchi errado, só rindo mesmo, eu preenchi errado minha data de nascimento e um mês de nascimento meu, eu inverti, em vez de falar 29 de agosto, eu falei 28 de setembro, colocando em datas, eu inverti os números. Isso, para quem me conhece, sabe que eu faço essas inversões com muita frequência, eu sou distraído com relação a isso. Mas ali eu lembro o italiano quase que gritando comigo: mas como você erra a data de nascimento sua? Isso é inconcebível, é impossível. Ele estava alegando que eu tinha um documento falso, em suma. Depois eu resolvi lá na Itália, porque realmente foi distração minha. Mas se eu erro a minha própria data de nascimento para emitir um permesso de soggiorno, então me permita errar. Um erro que foi nitidamente um descuido meu do ano. Eu tinha falado certo no começo do vídeo, depois ali pelas tantas eu estava pensando em outra coisa na medida que o vídeo seguia, e acabei
e acabei sem querer pensando uma coisa e falando outra. Mas parabéns, Carlos, você estava bastante atento ao vídeo e inseriu uma nota, não uma legenda, mas inseriu uma nota ali no vídeo. Mas era uma correção, era um erro. Era um erro material, vamos dizer assim, um erro mais do que evidente ali. Mas foi ótimo você ter mencionado. Depois, mais uns dois comentários dele. O Carlos, ele comentou que naquele top 5 de fontes jurídicas romanas, que eu poderia fazer um top 5 filmes ou episódios de séries que tenham o interesse por direito romano. Isso é muito interessante. Isso, para mim, cá entre nós, seria um grande desafio, mas eu tenho sim muita vontade de fazer isso. E eu até comentei ali na resposta que houve uma série há uns 13, 14 anos, um pouco mais de 10 anos atrás, que foi muito famosa, do canal HBO. Teve 2 séries só, 2 temporadas. Foi a série Roma. Quem não conhece essa série, hoje em dia é fácil de ser encontrada, assista. Foi uma série muito bem pensada. Claro que tem os seus poréns, como tudo tem, mas é uma série em que eles se preocuparam muito em reconstituir até algo que é muito interessante. Eu vou fazer um vídeo qualquer dia disso, na parte de curiosidades. Eles se preocuparam até reconstituir a música que se tocava na época do direito romano. É algo fantástico, é algo fantástico. E tem alguns momentos muito interessantes nessa série. Por exemplo, um momento em que o escravo de Júlio César está lendo o testamento dele, e daí quem vê a cena, ele está lendo uma placa de madeira e ele lê a libertação dele, a concessão de liberdade a ele próprio. O que é aquilo? É uma manumício testamento. Então tem uma série de cenas nessa série que são deliciosas e que valeriam um comentário para ilustrar algum instituto jurídico romano ou para fazer uma crítica, eventualmente, à reconstrução de um contexto jurídico. Seria algo interessante mesmo. Carlos, está nos meus planos. Isso seria alguma coisa bem interessante. Depois, com relação aos manuais, eu vou fazer só mais esse comentário para o vídeo não ficar, talvez só mais esse, mas depois eu comento os outros. O Carlos comenta, quando eu falo dos manuais, o seguinte: o que complica, quando eu falo dos manuais, como escolher? O que complica um pouco nos manuais italianos é que, além do italiano, eles pressupõem que o aluno saiba latim, que na Itália é estudado desde o ensino médio ou antes. O Talamanca eu achei muito complicado, acabei optando pelo Marrone e gostei, mas foi sofrido. Todos sentem a mesma coisa, Carlos. E aqui vai a seguinte observação. Sobre o Talamanca eu vou fazer um vídeo logo, porque o manual do Talamanca foi dos que mais me influenciou, mas você tem razão, é um manual complicado e certamente o Marrone é mais palatável. Agora, um aspecto geral dos manuais na Itália é esse mesmo, eles pressupõem um conhecimento de latim que aqui no Brasil nós certamente não podemos pressupor. Eu lembro, por exemplo, já que mencionou o Talamanca, quando eu fui aluno dele em 2000, eu cheguei a tomar café com ele algumas vezes. Ele era muito simpático, apesar de ser muito rigoroso. Eu lembro uma vez que ele estava esbravejando. Uma hora que ele esbravejou e falou assim: é um absurdo, os alunos de hoje não sabem mais grego. Eu lembro que eu fiquei olhando e pensei, meu Deus do céu, os alunos daqui sabem grego tão bem assim? Na verdade, depois eu fui vendo no curso, mesmo com os meus colegas italianos, talvez nós brasileiros, eles começam a estudar antes, mas aquele latim que eles têm no colégio é um pouco o inglês que nós temos aqui nos colégios. É uma coisa, não é vista de uma forma tão aprofundada, é um pouco mecânica. Então, de uma forma geral, um brasileiro, mesmo que comece a estudar latim durante a faculdade, ele tem condições de rapidamente chegar ao mesmo nível de um estudante médio de pós-graduação
chegaram na Itália. Só quebrar um gelo inicial, que daí nós conseguimos chegar no mesmo nível deles, porque no fundo 20, 30 anos atrás, ok, eles deviam ter um nível muito bom, mas aqui no Brasil também. Carlos, sabia que quando meu pai prestou vestibular, isso na década de 40, imagina, 1940, quando meu pai prestou vestibular para minha mesma faculdade, aqui do Largo São Francisco, na USP, não havia FUVEST, havia uma prova oral de latim. E no caso do meu pai, só por curiosidade, o meu pai, quem examinou ele no latim foi o velho Alexandre Correia, catedrático de Direito Romano aqui do Largo. E o velho Alexandre Correia, meu pai conta que ele deu um texto de Cícero na hora, sem dizer antes qual era, e pediu para o meu pai traduzir. Você imagina, quer dizer, por que eu estou falando isso? Porque o meu pai, ele tinha mais ou menos a mesma idade do Talamanca. Então era havia um paralelo também com relação ao Brasil. O Talamanca, ele se forma, se não me falha a memória, no início dos anos 50. Meu pai também se formou aqui no início dos anos 50 e ele sabia, meu pai, latim. Provavelmente tinha estudado mais ou menos que nem o Talamanca. É claro que depois Talamanca ficou com um nível de latim que meu pai nunca sonhou em ter, porque Talamanca foi um dos maiores romanistas, o maior que eu pessoalmente conheci. O meu pai era especialista em outras áreas, mas meu pai tinha uma base muito boa de latim. E isso foi se perdendo. Talvez tenha se perdido mais rapidamente aqui no Brasil, mas na Itália também se perdeu. E o que não temos aqui no Brasil, uma grande tradição, que o Talamanca reclamou nesse momento que eu comentei, é do estudo do grego, da língua grega. Aqui no Brasil, vai encontrar, mesmo dentre os mais velhinhos, estudiosos mais velhinhos, quem conhece grego, são raríssimos. Você vê grandes intelectuais, é difícil. Eu, sinceramente, agora de plano, dizer o nome de um grande jurista que tem um bom conhecimento de língua grega aqui no Brasil, olha, eu não saberia indicar, E na Itália já é mais fácil, eles realmente estudavam isso no colégio. Mas o jurista italiano hoje, o jovem italiano, estuda não muito bem esse tipo de disciplina. Não nos subestimemos, nós brasileiros. O brasileiro, costuma dizer em geral aqui, que o brasileiro, quando vai para o exterior e leva a sério, como tenho certeza que o Carlos está levando a sério o curso dele na Tor Vergata, ele brilha. O brasileiro brilha e ele é respeitado pelo europeu, não tenham a menor dúvida disso. Às vezes a fama do brasileiro não é muito boa no exterior, porque muitos vão para o exterior não para estudar, mas para fazer turismo. Então, aliás, cá entre nós, a maioria dos brasileiros vai lá para fora para fazer turismo, mas os que levam a sério brilham, podem ter certeza, e encontram respeito, têm respeito dos seus professores e colegas europeus. Isso é algo que eu nunca tive problema, sempre vi isso, e acredito também que o Carlos veja um pouco isso lá na Itália hoje. Ponto. Já falei bastante, mas são temas interessantes para serem conversados. Então, pelas próximas semanas, pelo menos para as próximas semanas, pelo menos uma vez por semana, eu vou fazer esse diálogo com o leitor. Eu já chamei a playlist de perguntas dos inscritos, mas eu também poderia chamar algo como dialogando com os inscritos, enfim. Para mim é uma grande satisfação. Obrigado e até o próximo vídeo.